Segunda-feira, 6 de setembro de 2021. Bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Para mais uma semana, iniciemos aqui celebrando a palavra do nosso Mestre Jesus, acompanhando o Evangelho do Evangelista Lucas, capítulo 6, versículos 6 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam, para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. E essas santas palavras perdoem os nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Nós vimos aqui nesse santo evangelho narrado por Lucas, nesta segunda-feira, nesse 6 de setembro de 2021, mais uma vez os mestres da lei, os fariseus, sempre pondo Jesus a determinadas provas. Eles, vendo que era dia de sábado, vendo que ali havia aquele homem com a mão seca, conforme relata aqui a palavra, e eles já ficaram a imaginar quando Jesus chegou e começou a pregar na sinagoga. Já pensaram, será que ele vai curar esse homem hoje em dia de sábado? Porque, segundo a tradição deles, os costumes e a lei que eles observavam, não era permitido fazer nada no sábado. E aí, eles sempre procurando um motivo para acusar Jesus, contra Jesus e para se opor a Jesus. Eles ficaram já a imaginar. Mas, mais uma vez, Jesus, com sua sabedoria espetacular, o nosso Mestre Jesus, certamente, mesmo antes daqueles hipócritas pensarem em tal coisa, Jesus, conforme relata a palavra aqui, já sabia de seus pensamentos. E aí Jesus, de certa forma, até os intimidou, já chamando o homem e fazendo aquela pergunta: o que é permitido fazer em dia de sábado? Fazer cura, salvar vidas ou deixar que se perca? Tudo isso, de certa forma, Jesus já falava para mostrar para eles que Jesus é Senhor também do sábado. E que no sábado é permitido fazer tudo aquilo que é agradável a Deus. Não importa que seja sábado, que seja domingo, seja lá o dia que for. Fazendo a vontade de Deus, agradando a vontade de Deus, é o que Jesus fez e continua fazendo hoje em forma de Espírito Santo, que Ele vive e reina em nosso meio,
e está presente em cada um de nós, onde quer que nós estejamos. E mais uma vez, o nosso Mestre Jesus é acusado, não se sabe de quê, por aqueles mestres da lei, os doutores da lei, os homens poderosos da época, como ainda é, certamente, nos nossos dias também. Nós vemos aí muitas pessoas que não têm a menor fé em Deus. Eu, por incrível que pareça, já até ouvi pessoas dizer que não existe Deus, que não tem Deus. Olha, sinceramente, quando eu ouço tal coisa, me dá até vontade de me retirar de perto daquela pessoa, porque, meu Deus, como que alguém pode dizer que não tem Deus, que não acredita em Deus? É uma barbaridade. Mas, infelizmente, existem esses tipos de pessoas e como nós, nessa vida, é preciso aceitarmos a vida tal conforme ela é e não conforme nós gostaríamos que ela fosse. Então, muitas vezes a gente é obrigado a ouvir isso e a conviver com essa pessoa. Mas eu fico a me perguntar, meu Deus, será que essa pessoa não se toca? Será que ela não imagina que esse ar que ela respira, todo o sentido da vida dela e tudo que cerca ela, tudo que rodeia ela, provém de Deus, provém de uma força que vem do alto? E assim fica aquela indagação. E, infelizmente, essas coisas existem. Nós temos muitas pessoas em nosso meio que não acreditam em Jesus. Elas não chegam a dizer, não, eu não acredito em Jesus. Mas elas fazem coisas de quem não acredita em Jesus. Procurando fazer mal aos outros, se apegando com as coisas desse mundo, preocupada com os seus bens materiais, com os seus prazeres carnais. É uma tal de uma felicidade, um tal de curtir, aquela coisa, como se diz, não está nem aí com a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus ela é fonte de vida. A palavra de Deus ela é sabedoria. A palavra de Deus é graça, é fortalecimento para a nossa fé. E nós devemos firmemente crer que Jesus é o Senhor, que Ele vive e reina em cada um de nós, que Ele se faz presente em nosso meio e está conosco todos os dias de nossa vida, desde o princípio da criação, no presente e estará para todo sempre conosco. Basta nós crermos que Jesus é o Senhor, que Ele é o nosso Salvador, é o nosso mediador e que Jesus Cristo, Ele foi a ponte entre nós e o Pai. Ele fez a ponte, ou seja, Ele, por ser o próprio Deus, se tornando filho do próprio Deus, Ele veio a este mundo para a salvação do mesmo. Embora muitos não o aceitaram, como muitos continuam a não aceitar. Portanto, convertei-vos, meus amados irmãos, enquanto há tempo, porque nenhum de nós sabemos a hora que o Senhor virá. Amados irmãos, tenham todos vocês uma santa e maravilhosa semana, um feriadão aí, abençoado, aproveitoso para todos vocês que estão curtindo o feriado, né? E que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça e permaneça sobre cada um de nós. Assim seja. Amém. E até amanhã, terça-feira, se Deus quiser.